Alô, alunos, alô, alunas, bom dia! Muito bom estar aqui novamente com vocês. Isso que será a nossa derradeira aula, aí, na verdade, derradeira semana do segundo bimestre. Obviamente, o nosso segundo bimestre ficou aí prejudicado por conta do nosso recesso, aí em decorrência da pandemia. Eu particularmente estou sentindo muita saudade de vocês. Eu particularmente estou sentindo muita saudade ali daquele ambiente escolar, daquele tato mais assim, digamos, mano a mano. E mas a gente vai dando nosso jeitinho, a gente vai conseguindo caminhar da melhor forma, não é? Então, olha só, essas videoaulas dessa semana serão as últimas. Na semana que vem será uma revisão que eu vou ter um prazer imenso de escrever um texto para vocês, revisando os assuntos mais pertinentes daquilo que cairá na prova, tá bom? Espero que vocês estejam bem, tá? Eu sou o professor Chico Chicote. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me procurar nesse número aqui, tá? Que é o meu número profissional. E você deve estar se perguntando, nossa, Chicote, toda vez que tu coloca uma foto tua. É porque eu gosto de aparecer mesmo, né? Quem não gosta? Pois é, gente, olha só. Eu fiz uma aula falando só de verbo. Nessa aula, ela está fundamental, ela está importantíssima, porque lá meio que sintetizei todo o conteúdo de verbo. Então, reveja várias vezes essa aula, tá? Ela é importantíssima. Veja várias vezes. Hoje, na aula de hoje, nós vamos continuar falando de verbo, mas será importantíssimo que você acompanhe pelo livro. Então, pega o livro de vocês na página 72, tá? Lá em análise linguística, formas nominais do verbo. Eu vou acompanhar pelo livro e vocês por aí com o livro também. Infelizmente, tive problemas aqui com a câmera do celular, não pude tirar foto dessas charges, dessas figuras, e teremos que seguir dessa forma, tá bom? Infelizmente. Então, vamos fazer a leitura. Basicamente, tudo que está aqui nesse tópico do livro, eu já falei lá naquela aula. Por isso que aquela aula é importantíssima, é fundamental, tá bem? Então, se você não pegou o livro ainda, pegue-o, pause o vídeo e vá lá pegar e abra na página 72, tá bom? Página 72. Vamos começar a leitura? Formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo cumprem função semelhante à dos nomes, ou seja, de substantivos, adjetivos e advérbios. Dependendo do nome, são discriminadas em infinitivo, gerúndio e particípio. Lembre que eu falei disso lá naquela aula passada, né? O que é infinitivo, o que é o gerúndio, o que é particípio, não é? Vamos ver o que é infinitivo novamente? Infinitivo, o verbo se apresenta com o valor de um substantivo. A marca do infinitivo é a terminação R. Grave isso aí, né? Perdoe, eu vou tomar um pouquinho de água, que eu estou muito tempo falando, tá bom? Aliás, bebam água. É importantíssimo, fundamental. Bom, a terminação R, então, é o que vai marcar o infinitivo. Veja um exemplo a seguir. Um dia será rir e um dia despedaçado. Tá bem pequena a figura aqui, eu vou até aproximar aqui do livro. Um dia sem rir é um dia desperdiçado, né? Eu acho que é isso. Um dia sem rir é um dia desperdiçado. Desculpe aí, porque aqui no livro ele é bem pequeno mesmo. Aí, meu Deus, tá muito difícil de ler. Olha aí, rir, né? O verbo rir, a terminação desse verbo é o R, então ele está no infinitivo. Particípio, eu falei isso lá naquele vídeo também. O particípio, vamos lá ler o particípio. O particípio apresenta o valor de adjetivo. A marca do particípio é a terminação DO. DO. Observe
Quem parte também fica partido. Olha aí o partido, né? Terminação DO. O particípio partido funciona como adjetivo de quem parte. Ou seja, a pessoa que vão embora também se sentem mal. Ficam desoladas, partidas. Não é? Aprenda mais. O particípio faz parte de uma formação de tempos compostos de verbos e indica uma ação totalmente concluída. Né? Aí uma característica a mais. Tá, a gente já falou do infinitivo, que é terminado em R. A gente já falou do particípio, que é terminado em DO. Agora nós falaremos do gerúndio. O gerúndio, gente, ele apresenta o valor de adjetivo ou de advérbio. Observe, olha aí esse exemplo no livro, na página 72, no gerúndio. Você já passou muito tempo jogando videogame. A minha sobrinha aqui, ela ganhou um PS5, né? Meu Deus, é a novidade, né? A última novidade após essa aula, para relaxar um pouco, vou jogar um pouquinho mais. Mas veja aí, ó, jogando, olha aí a terminação NDO, não é? Outro exemplo que está aí no livro. Eu vi muitos carros correndo, olha aí de novo, NDO. O gerúndio dá essa sensação de que a ação ela está acontecendo, né? É uma ação aí que está em transe, que não foi terminada. Tá, agora nós vamos para a página 73. Tem uma tira bem aí acima. Vamos ler? Olha só. Eu vou estar fazendo uma atividade com vocês, a professora fala. Eu vou estar pedindo para vocês alguma frase sobre gerundismo, o menino gritou. Pois é, provavelmente você já deve ter ouvido construções como da tira acima, não é? As expressões verbais destacadas em negrito são exemplos do que se costuma chamar de gerundismo. Como a terminação ismo denuncia, a palavra estaria associada ao uso inadequado de gerúndios. Estaria? Sim. O futuro do pretérito não foi usado à toa. Estaria relacionado se houvesse mesmo um uso inadequado de gerúndios. Releia a tira acima. O que a frase tem em comum? Atente para elas. Olha, eu vou estar fazendo. Olha aí que a professora fala, né? Eu vou estar fazendo uma atividade com vocês. Eu vou estar pedindo para vocês alguma frase sobre. Então, não à toa, lá o aluno fala sobre gerundismo, porque vou estar fazendo, ela não fez, né? É uma ação que ela ainda vai fazer, né? Ou que ela está fazendo que não terminou. Agora compare com as seguintes. Vou ficar estudando até tarde. Vou continuar acreditando que o saldo será positivo. Olha, e também esses verbos estão no gerúndio. Os dois grupos revelam traços semelhantes. Você deve ter observado que todas as orações apresentam o verbo que indica ação futura. E verbo no infinitivo que indica estado do verbo no gerúndio. No entanto, só as primeiras são enquadradas como exemplos de gerundismo, o que não está relacionado apenas com o uso do gerúndio. O que ocorre, na verdade, é uma incompatibilidade aparente que pode nos causar alguma estranheza entre o uso de um verbo que indica estado junto de outro que indica movimento. Essa construção tem se popularizado principalmente em função do uso excessivo por atendente de telemarketing. E alguns acreditam que a origem dessa estrutura e alguns acreditam a origem dessa estrutura a tradições do inglês. Olha só, o gerundismo também ele é bastante complexo, ele é bastante criticado no meio jurídico. Por quê? Quando você lança uma ação, quando você vai fazer lá um decreto, é uma ação já finalizada. Por exemplo, eu quero a soltura do rapaz fulano de tal. Então você não poderia falar no gerúndio, porque o gerúndio é uma ação que ainda está acontecendo. Por exemplo, você não poderia falar eu vou estar soltando o rapaz. Meu Deus, essa soltura vai demorar quanto tempo? Então, o gerundismo ele requer um pouquinho mais de atenção.
que nem a professora aí desavisada acabou usando algumas formas inapropriadas, não é? Então, olha só, então são 3 formas nominais: o infinitivo, o particípio e o gerúndio. O infinitivo é terminado em R, o particípio terminado em DO e o gerúndio em NDO. Isso aqui está tudo lá no vídeo que eu expliquei para vocês, tá? Agora nós vamos adentrar na estrutura dos verbos. Lá na página 73, tem uma tira que está bem pequena aqui no meu livro. Vamos ler essa tira? Então, olha só. Ela é do mesmo autor, né, essa tirinha. Vamos ler. Agora, depois desse passeio pelo campo, quero que vocês produzam uma frase que aponte a diferença entre campo e cidade. Nessa frase, vocês devem usar a palavra ônibus. Eu sei, professora Norma. O ônibus emergiu e imergiu. Agora observe, emergiu e imergiu. Sabemos que essas palavras são verbos, principalmente porque denotam ações. Sabemos também que nos 2 casos, essas ações foram executadas no passado. Isso fica claro devido à terminação "il", né? Então vejam aí que esse final do verbo, aí, o "il", ele quer dizer que a ação já foi acabada, está no passado, que indica o modo. Indicativo, o tempo passado, a pessoa, que é a terceira pessoa, no caso ele, o número, que é no singular. Gramaticalmente, essa terminação é chamada de desinência verbal. Desinência verbal. Na prática, é ela que varia para adaptar o verbo à pessoa do discurso pela qual é regido. Então, lembre-se lá que eu falei que o verbo é a classe gramatical que mais sofre variações, não é? Então, o verbo ele tem diversas variações. Então, ele pode variar conforme o tempo, a pessoa, o número, o modo. Então, são muitas as variações do verbo. E, geralmente, é esse finalzinho que muda, tá? Porque o radical fica, no caso dessa palavra que é emerge, né? E que muda é o final. Então, o final vai indicar o tempo, a pessoa, o número e assim por diante. Por exemplo, veja aí, nesse esquema que o livro traz. Os alunos imergiram na poluição. Então, os alunos, terceira pessoa do plural, ou seja, os alunos são eles. Então, veja o verbo aí, imergiram. Esse iram é a desinência que indica um modo, ao mesmo tempo, o tempo, a pessoa e o número. Ou seja, o verbo ele está flexionado no modo indicativo, no tempo passado, na terceira pessoa e o número plural. Então, veja quão é importante aí as terminações do verbo. E diante dessa desinência, diante dessas flexões, dessas grandes modificações, né, a variedade dos verbos, nós podemos falar de conjunção verbal. Conjugar um verbo é mudar a terminação, a desinência, esse finalzinho, para adaptá-lo à pessoa, ao número, ao tempo e ao modo. Observe nos exemplos abaixo as desinências em negritos ligando-se ao radical do verbo, sublinhado. Isso aí é na página 74, tá, gente? Por exemplo, eu gosto. Vejam aí que a desinência é o O. Tu gostas. Aí a desinência é o AS. E percebam aqui, ó, eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais, eles gostam. Percebam que o radical sempre é o mesmo, goste, né? G-O-S-T. E o que muda são só as desinências, que vai falando tanto pessoa, quanto tempo, quanto está no plural, está no singular, não é? Nesses exemplos, vamos ler? Nesses exemplos, conjugamos os verbos gostar no presente do indicativo. Observe que é um termo de sua estrutura que não muda, o radical.
O radical é o elemento portador do sentido básico do verbo. Além das desinências do radical, os verbos apresentam também a vogal temática. Uma vogal que aparece depois do radical e indica qual conjugação o verbo pertence, se a primeira, segunda ou terceira. Por exemplo, entender a vogal temática é E, segunda conjunção. Já em partir, a vogal temática é I, a terceira conjugação. Então temos 3 tipos de conjugação. Isso também falei lá naquele vídeo. Aquele vídeo lá, gente, é fundamental, é primordial. Sugiro que vocês assistam 30 vezes. Então, olha só. Entender. Veja aí. Tem entende, que é o radical, o E, que é a vogal temática, e o R, que é a desinência de infinitivo. Partir, né? O part é o radical, o I é a vogal temática e o R, desinência do infinitivo, tá? Então, olha só. Lá nesse quadradinho verde, verbos terminados em A é a primeira conjugação, por exemplo, pular, marcar. Verbos terminados em E ou OR é a segunda conjugação, por exemplo, comer, pôr. E verbos terminados em ir, que é a terceira conjugação, por exemplo, sair, sentir, certo? Ok? Você deve estar se perguntando, Chicote, aqui o R e o O estão na mesma conjugação na segunda. Porque olha só, aprenda mais e você vai entender o porquê disso. O verbo pôr e seus derivados pertencem à segunda conjugação devido à sua origem do latim, né? Ponere, poner, poer. Então, antigamente, esses verbos, né, eles tinham a terminação E. Então, por isso que eles fazem parte da segunda terminação, ok? E aqui na página 75 tem um quadro enorme, 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 gigante. Que aqui são as conjugações. Aqui está separado na primeira conjugação, que é terminada em A, na segunda conjugação em E e na terceira conjugação em I. E também conjugados em relação ao tempo, ao presente, ao pretérito perfeito, ao pretérito imperfeito, ao pretérito mais que perfeito, ao futuro do presente e ao futuro do pretérito. Tudo isso eu falei também lá naquela aula. Só que lá eu fui falando por categoria. Aqui o livro já está misturando todas, né, essas flexões. Então olha aí, o presente como ficaria? Eu pulo, tu pulas, ele pula, nós pulamos, vós pulais, eles pulam. Percebam que é o tempo presente, então o tempo que acontece no agora. Então eu pulo, tá? Percebam aí também que, por exemplo, esse eu pulo, o verbo pular, é a terminação da primeira conjugação. Se fosse na segunda conjugação, seria eu como, tu comes, ele come, já é o verbo comer, não é? Nós comemos, vós comeis e eles comem. Terceira conjugação, eu parto, o verbo partir. Tu partes, eles partem, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Aí vai mudando de acordo aqui com o tempo. Por exemplo, pretérito perfeito. Eu pulei, tu pulaste, ele pulou, vós pulamos, vós pulaste, eles pularam. E cada conjugação também. Por exemplo, eu comi, tu comeste, né? Assim vai. Pretérito imperfeito, por exemplo, que dá aquela sensação de dúvida, né? de incerteza. Eu pulava, tu pulavas, daí pulava. Pretérito mais que perfeito. Eu pulara, tu pularas, eles pularam, ele pulara, vós puláramos, vós pulares, eles pularam. Engraçado, né? Essas conjugações. Então, prestem bem atenção aí, como aqui estão todos os tempos verbais e as 3 conjugações do verbo. Vejam com calma cada uma dessas. Leiam em voz alta para vocês terem mais familiaridade. Aí, na página 76, há também o modo subjuntivo. Aqui era no modo indicativo, tá? Aqui, veja aqui do lado, o modo indicativo. Aqui já seria no modo subjuntivo. O modo subjuntivo é aquilo que vai trazer uma certa incerteza, tá? Por exemplo, se eu pulasse, se tu pulasse, se ele pulasse, se vós
se vós pulasses, se eles pulassem. Então, percebam, o indicativo é certeza, o subjetivo é incerteza, tá? E na página 80, as relações entre os tempos verbais. Os tempos e os modos verbais se interrelacionam nos períodos. Veja, futuro subjetivo, aí o futuro do presente do indicativo. Tem uma setinha, né? Veja aí com mais. Então percebo aí, por exemplo, a frase é a seguinte: se nós chegarmos cedo, teremos tempo. Olha só, se nós chegarmos é futuro do subjetivo e teremos é futuro do presente do indicativo. Então os modos aí são diferentes, já que o indicativo demonstra certeza e o subjetivo incerteza. Se nós chegarmos cedo, teremos tempo. A outra frase, se nós chegássemos cedo, teríamos tempo, né? Um está aí no subjetivo e o outro está no indicativo. Sobre as vozes verbais também falei lá naquele vídeo, né? Que tem a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Uma, o sujeito vai fazer a ação, a outra, o sujeito vai sofrer a ação e a outra, o sujeito tanto vai fazer quanto receber a ação. Deixei bem explicadinho isso lá, tá bom? Então você vai fazer a atividade da página 81, que nós faremos a correção na próxima aula, tá? Ainda nessa semana nós faremos essa correção. Muito obrigado pela companhia até aqui. Releiam todos esses quadros aí de conjugação, tá? Revejam aquele vídeo que é fundamental e até mais, gente. Beijoca.